graça e paz, minha irmã. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Como vocês estão? Bom dia. Que alegria receber vocês aqui para mais um devocional Manhãs com o Espírito Santo. Que forte esse louvor, hein? Às vezes a gente canta as coisas, a gente não tem noção do que a gente está cantando, né, gente? Me refaz, quebra-me quantas vezes o Senhor julgar necessário. Quando a gente canta isso, quando a gente profetiza isso, é algo muito forte, né? Oh, Jesus, ouça essa parte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, ainda que doa. Aleluia, ainda que doa, né? E geralmente tem uns processos muito dolorosos, mas é diferente quando a gente passa os nossos processos dolorosos junto ao nosso Pai, né? Bom dia, sejam bem-vindas. Aqui é o nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Que alegria receber vocês aqui para esse tema da semana, discernindo armadilhas. E hoje eu vou falar sobre algo que com muita frequência eu vejo em consultório, né, nos atendimentos, e com muita frequência a gente vê pelo mundo, né, infelizmente, na nossa real situação em que o mundo se encontra, né? Hoje eu vou explicar para você, caminhar nesse tema sobre armadilha sexual. Eu já falei sobre isso quando eu coloquei aqui uma semana toda falando sobre cativeiro sexual, lembra? Eu falei sobre pecados sexuais e quando eu abri essa série foi algo que veio muito, muito profundo ao meu coração, né? Tanto é que o mês que vem eu vou estar comprando um curso sobre sexualidade, gente. O Senhor pediu para que eu estudasse mais um pouquinho sobre sexualidade, né? Porque eu tenho visto tantas pessoas serem presas em cativeiros, tantas pessoas, homens, mulheres, jovens, presta atenção, jovens presas em cativeiros devido a pecados sexuais, né? Ontem nós aprendemos um pouquinho sobre armadilhas financeiras. Foi forte ontem, não foi? Tenho certeza. Para você e para mim também foi muito, muito forte. E hoje o Senhor quer tratar conosco desta armadilha que as pessoas pensam assim, ó, o que que tem? É só um pouquinho. O que que tem? Ai, minha mãe é chata, meu pai é chato, né? O que tem eu sair com meu namorado, eu ficar com meu namorado? Quem já ouviu isso aí? De alguém que conhece, de algum adolescente, de algum jovem? Eu confesso que não era algo que eu achei que era pra mim, né? Mas o Senhor tem trazido bastante adolescentes para eu atender. E numa fase bem desafiadora, que é a fase dos porquês, a fase dos, né, do se entender. E eles têm muitas demandas nessa área de sexualidade. Muitas demandas. E no contexto espiritual, quase não sabem de nada, né? Então, quando eles chegam até mim, né? Tia, tá acontecendo isso, que eu vou explicar para eles, né? Dentro de um contexto espiritual, o que acontece, o que é aquilo ali que eles estão pensando em fazer ou que já estão fazendo, comunica no mundo espiritual. Eles ficam assim, os olhinhos ficam atentos, que eles são muito espertos, né? Para ouvir, para aprender. Mas eu vejo que assim, como assim? Né? Está na Bíblia e ninguém nunca me explicou? E tá na Bíblia. Então é isso que hoje o Senhor trabalhou no meu coração para trazer para você. Você vai precisar colocar muito amor nas minhas palavras, tá? Eu pensei que eu ia tratar num ponto, ele me trouxe algo diferente, uma perspectiva diferente, principalmente para nós que somos mães, pais, para nós que temos a responsabilidade
de direcionar a nossa próxima geração, aqueles que estão vindo após nós, após mim, após você. Então fica aqui, né? Envia essa live aí para uma pessoa, para uma mãe, para uma adolescente, para pessoas que você sabe que vão ser beneficiadas com esse conteúdo, né? E nós vamos aprender aqui de que forma o inimigo das nossas almas age nesta área que é tão importante na vida humana, mas que tem feito tantos cativos, armadilhas sexuais, tá? Então já vai, envia essa live aí, aqui tem um aviãozinho, ó, uma setinha, manda aí para mães, para as mulheres, para adolescentes, que vai fazer muito, muito sentido. Vamos orar? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele nos proteja, que Ele nos direcione nesse dia, que Ele cure o nosso coração, que Ele revigore as nossas forças. Pai, é no poder grandioso e poderoso do nome do Seu Filho Jesus, que eu oro nesta manhã, te pedindo proteção para cada um de nós, para nossa casa, para nossa família, que o Senhor cubra com Teu sangue misericordioso, o sangue que foi derramado lá na cruz, para a remissão dos nossos pecados, que o Senhor cubra com esse sangue cada um dos nossos, cubra a nossa casa, cubra a nossa vida, os nossos pensamentos e cada um dos nossos familiares. Que a sua graça hoje, Pai, alcance a nossa casa, a nossa família, que nós possamos, através do que for dito aqui hoje, ter todas as ventas dos nossos olhos arrancadas, para que nós não possamos mais ser enganados. Pai, nos ajude. Nós precisamos avançar no Teu reino. Nós precisamos, Pai, acessar aquilo que o Senhor tem para nós todos os dias. Nos ajude a vencer essa cegueira espiritual. Nos ajude a ajudar outras pessoas. Nos ajude a nos ajudar. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar. Manieta e lança fora toda seta que Satanás vem lançando, tem tentado lançar na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus, que sejam lançados agora no abismo e no lugar que o Senhor assim determinou. Nos abençoe, Pai, nos conduza, nos orienta. Senhor, eu anuncio a chegada do Teu reino e cubro a minha vida e a vida de cada uma destas pessoas com o sangue precioso da cruz. Eu estabeleço proteção sobre a minha vida, sobre a vida dos meus filhos, meu casamento, meu esposo, sobre a minha vida pessoal, e corto toda e qualquer comunicação com espíritos imundos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode dizer um amém aí, concordar com esta oração? Glória a Deus. Pega aí seu cafezinho, seu caderno, fica atenta, né? Não deixa que nada te disperse nesse momento enquanto você está aqui no seu devocional, porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você, assim como Ele fala comigo, assim como Ele falou comigo há um tempo atrás. Sabe, gente, um dia eu fui confrontada com esse tema. E a partir desse momento de confronto e de dor, eu me emociono. Eu comecei a ter uma compaixão com as pessoas, porque eu comecei a observar, a partir dos meus atendimentos, o quanto homens, mulheres e jovens estão cativos ao inimigo das nossas almas nesta área. Eu estou falando para você, eu vou falar para você hoje sobre armadilhas sexuais. Primeiro ponto que eu e você nós temos que entender: as tentações têm por objetivo arrastar o homem para a prisão do pecado. Eu vim te falando esta semana toda que as tentações, ela vem da parte do inimigo das nossas almas, e que as provações, elas vêm da parte do Senhor para nos aprovar, para nos fortalecer, para nos fazer amadurecer. Só que Satanás, assim,
Como ele tentou Jesus lá no deserto, ele nos tenta todos os dias. E tem algo que eu escrevi aqui, ó, eu não vou lembrar o dia, né? Que eu escrevi aqui no meu livro, ó, Mulheres Obedientes, que faz muito sentido com esse contexto. A gente precisa começar a observar para onde os nossos estímulos externos estão atentos. O que são isso, Andréia? Para onde os meus olhos estão olhando? O que os meus ouvidos estão ouvindo? Aonde a minha mão está pegando, está alcançando? O que a minha boca tem falado? Eu preciso estar atento, porque o meu ouvido, a minha boca, os meus olhos são portais espirituais que podem tanto estar para o lado bom como para o lado não tão bom. E esses estímulos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu permito chegar até mim, vai me dar um direcionamento que vai me levar a um caminho de bênção ou um caminho de maldição. E eu falei para você, se eu não me engano, foi ontem, que o salário do pecado é o que, gente? Quem lembra? Isso você tem que ter bem claro aí na sua cabeça. O salário do pecado é... Quem lembra? Vamos ver. O salário do pecado é a morte. É a morte. É a morte. Quem vive pecando, quem não acha que não tem nada a ver, que pode, é só um pouquinho, que ninguém tá vendo, vai ser levado a uma morte. Morte, Andréia, mas eu estou vivíssima da Silva, eu fiz, aconteceu, eu pintei e bordei, Andréia, mas estou aqui levando a minha vida. Ei, deixa eu te falar. Existe uma passagem na Bíblia que fala assim, ó, visitarei, é Deus falando, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. O quanto doeria em você se os seus filhos pagassem um preço de algo que você cometeu. E a palavra fala de até a terceira ou quarta geração. Às vezes você tá aí, pintando, bordando, fazendo, acontecendo, nem não vai vir para você não. Mas os seus filhos, e os seus netos, e os netos dos seus netos, e as suas futuras gerações. O salário do pecado é a morte, e é a morte de ministérios, é a morte de casamentos, é a morte financeira, é a morte de sonhos, é a morte. Desculpa, mas hoje a palavra que o Senhor vai falar, falou o meu coração há algum tempo atrás, e vai falar o seu coração, não é mamão com açúcar não. É uma palavra de repreensão, é uma palavra de arrependimento, é uma palavra para você avaliar aonde você caminhou, aonde você tem caminhado e o que isso vai trazer para a sua vida. É muito comum a gente ver, eu falei para você que eu tenho algumas experiências já de atendimento, então é muito comum a gente ver os pais falando assim, ó, Andréia, o meu filho, a minha filha, né, na fase de adolescência, na fase mais desafiadora, que é uma fase muito desafiadora, tá rebelde, tá violento, tá grosseiro, tá desobediente, não quer ir pra igreja, não quer participar das células, não quer estar junto com os jovens. Alguém já passou por isso? Ou alguém está passando por isso? Ou alguém conhece alguém que está passando por isso? Gente, isso é muito, muito, muito comum. Muito mais comum do que eu e você possamos imaginar. Começou a namorar, Andréia, não sei, começou a namorar, afastou das coisas de Deus, tá diferente lá dentro de casa. Olha aqui pra mim. Começa a sondar. Começa a mapear a vida desse jovem, às vezes é seu filho, sua filha. Cada dia mais os nossos jovens, os nossos adolescentes estão se entregando a uma vida sexual. Presta atenção, estão se entregando a uma vida sexual que não é para eles ainda.
Não é para eles ainda. Sabe por quê? Porque o mundo está vendendo isso. Você abre as suas redes sociais, isso tá cada vez mais banal. As pessoas estão normalizando algo que deveria ser sagrado, algo que deveria estar diante de uma aliança, como tá normal. Eu posso ficar com um hoje, com outro amanhã, o que me impede? Que chatice, isso é conversa de crente, isso é conversa de mãe, isso é conversa de gente chata. Olha pra mim. Se você é um adolescente, se você é uma adolescente, ou se você é pai e mãe de um adolescente, isso não é chatice. Presta atenção, existe uma comunicação, e eu estou te falando de mundo espiritual. Cada dia mais os nossos adolescentes estão tendo experiências que somente poderiam ter na vida adulta, debaixo de uma aliança. Por quê, gente? Porque debaixo de uma aliança nós temos proteção. A semana passada eu falei para você que nós vencemos qualquer coisa se nós estivermos debaixo das asas de Deus, sob a proteção, sobre o refúgio do Altíssimo. Longe de Deus, nós não teremos nenhum tipo de proteção. Ficaremos à mercê. E eu não sei porquê, mas o Senhor me direcionou esta manhã para falar especificamente sobre os jovens. De que forma nós estamos vendo a nossa juventude, os nossos adolescentes viverem essa fase que vai determinar os próximos dias, que vai determinar as próximas fases. De que forma nós estamos sendo omissas em ver e não sentar, e não falar e não mostrar. Ah, mãe, para com isso. Ai, tia, não é assim. É assim. Sim, tá aqui na palavra. E nós estamos vendo, né? Eles fazem, acontece e voltam para casa, todos em pedaços. Porque é assim que a gente fica quando nós nos deitamos com um hoje, com outro amanhã, com outro depois, em pedaços. A gente vai deixando pedaços nossos, eu quero que você preste muita atenção nisso, pedaços nossos, ó. A gente vai deixando, ó. Pedaços nossos com um, pedaços nossos com outro, pedaços nossos com outro. E assim, ó. Pensa isso aqui na vida de um adolescente, de um jovem. Pensa isso aqui. Pedaços. E o outro que tá com a gente também, pedaços dele vai ficando aqui, ó. Vai ficando, ó. Vai ficando um hoje, outro amanhã, outro depois. Que jeito que essas pessoas vão voltando. Aí adoece. Aí não tem entendimento do que está acontecendo comigo. Aí se tornam agressivos, se tornam rebeldes. Você sabe por quê? Porque a resposta é bem simples. Ao experimentarem relação sexual com parceiros fora da aliança de casamento, eles automaticamente quebram, rasgam uma aliança com os pais. Enquanto os nossos filhos, presta atenção, estão em aliança conosco, obedecendo, seguindo os princípios, né? Andando conforme a palavra do Senhor. Isso é bíblico. Eles estão debaixo de uma proteção de aliança. Por quê? Quem são as autoridades na vida dos nossos filhos? Somos nós. E quando eles decidem viver uma experiência que deveria ser vivida debaixo de uma aliança, eles saem da aliança que protege, que é a aliança dos pais, e passam a viver uma nova aliança com uma pessoa. Você sabe por quê?
Porque quando a gente se deita com uma pessoa, a gente se casa com ela. Que, Andréia? Mas eu não casei. Não casei. Não casou você que pensa. E casou e é casamento ruim. Porque é um casamento que não está debaixo de uma aliança abençoada pelo Senhor. Aleluia. Agora pensa. Jovens que começam a sua vida sexual muito cedo. Jovens que acham que o que tem é só um pouquinho. Lavou, tá novo. Lavou, tá novo. O que tem, Andréia? Eu uso camisinha. Camisinha pode muito bem segurar doença sexualmente transmissível, mas não segura demônio. A troca que tem, olha os pedaços. Olha os pedaços. Por isso que tem um monte de gente doente. Eu já fui no médico, não sei o que é. André, eu já fui no médico, já tomei remédio, não melhora, não melhora, não melhora. Busca na sua vida. Aonde estão os seus pedaços? Adolescentes. Jovens. Com quem você tem deixado um pedacinho seu? E de quem você tem trazido os pedaços? Meu Deus. Olha o que é falado lá em Gênesis 3:16. Anota aí para você ler. Deus sentencia contra Eva o destino que aguardava após o pecado. Olha isso. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Você passa a ser governada por algo que de repente você nem tem noção que seja. Você fala, o que é isso? É, porque o seu pedaço ficou com a pessoa, e um pedaço da pessoa ficou com você. Agora imagina, gente, a bagunça que isso aqui faz. E tem um princípio que respalda isso aí. Anota aí pra você ler Gênesis 2:24, diz assim, ó, o homem deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. E eles se tornarão uma só carne. Ei, olha pra mim. O que eu estou dizendo pra você é que você ou qualquer outra pessoa que se deita com outra pessoa se torna uma só carne. Uma só carne. O adolescente, o jovem que passa por essa experiência, eles deixam a proteção do pai e constroem uma aliança, um novo pacto com outra pessoa. É forte ou não é, gente? Portanto, quando uma relação sexual ocorre fora do ambiente de uma aliança, fora de um ambiente protegido de um casamento, essa pessoa cria um vínculo fora da sua família. Ela fica, desprotegida. E o que é que nós estamos vendo hoje em dia? É só sexo? É só uma noite? O que tem? É uma comunicação. É uma autorização no mundo espiritual. O que os nossos jovens estão comunicando? O que nós comunicamos? Não é só uma noite, não é só para sair da rotina, não é só o que tem. Não é. Existe uma comunicação. Você sabe por quê? Porque o sexo, presta atenção, anota isso aí, o sexo, ele estabelece vínculos. Vínculos não são só físicos, mas morais e também espirituais entre as pessoas. Se for dentro de uma aliança de casamento, ótimo, maravilhoso. E agora se for fora? Cada pessoa que deita
eu fico um pouco da pessoa, a pessoa leva um pouco o meu. Tá estabelecendo vínculos, ó, emocionais, físicos e também espirituais. E traz uma ligação espiritual. Andréia, mas eu não gosto. Eu não sei nem porquê. Eu já peguei uma vez uma pessoa que falou, não sei nem porquê que eu fico com essa pessoa, que eu tô com essa pessoa. Eu nem gosto dele. Aí eu fui explicar. Porque o sexo, ele gera isso. Ele gera essa ligação. Ele gera esse vínculo afetivo. É muito sério. Fica pensando que é bobeira. Ai, não sabe nem o que tá falando, tá na palavra. Você se torna uma só carne. Você se une com essa pessoa. Isso chama aliança de alma, laços de alma. Lembra que eu venho falando essa semana sobre laços? Só que laços, existem laços na nossa vida que se a gente não tomar cuidado, eles se tornam nós. Alguém já viveu uma situação assim que era laço? O que é o laço? É algo bonito? É algo para enfeitar? É algo para, né, dar um toque a mais? E o que é um nó? É algo que aperta, é algo que aprisiona. Quem já viveu? Eu já vivi situações assim. Existem coisas, eu já falei isso aqui, que parecem ser agradáveis aos olhos, dóceis ao paladar, só que te mantém aprisionada o resto da vida. É algo muito sério. É algo muito, muito sério. Por isso eu venho falando com vocês que tentação eu não enfrento. Eu não enfrento. Ah, eu vou enfrentar porque eu sou mais forte que isso que tá me tentando. Não é nada. A nossa carne é inclinada para as coisas que não prestam. A nossa carne, a nossa natureza adâmica é inclinada para fazer somente o que ela quer. Ah, eu quero. Ah, eu posso. Ah, eu consigo. Aí, ó, cara no muro. Tentação, você foge dela. Não enfrenta, não. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E olha pra mim. O inimigo das nossas almas, ele sabe exatamente o seu ponto fraco. Ele sabe. Gente, ontem eu falei isso aqui na célula, num determinado momento. Eu estava no mercado e uma moça falou assim pra mim: nossa, muito interessante algo que você falou, que agora eu fico refletindo. Você falou uma vez que no mundo espiritual, tudo que a gente faz é como se tivesse um print, né? O inimigo das nossas almas tira um print e leva até o nosso Pai. E agora eu fico isso na minha cabeça. Eu falei, glória a Deus, que pelo menos a hora que for fazer qualquer coisa que desagrada ao Senhor, você fala. Ainda ela falou. E eu falo assim, olha o print. Olha o print. Não pensa que você está escondendo da sua mãe, não pensa que você está escondendo do seu pai. Às vezes, não, aliás, até tá. Minha mãe não tá vendo, eu vou fazer agora porque tem ninguém aqui em casa. Eu vou responder essa mensagem aqui porque ninguém tá vendo, meu marido não tá aqui. Mas o mundo espiritual, tudo se vê. Tudo se vê. André, é só uma saidinha pra eu sair da rotina do meu casamento, sabe? Que não tá bom. Isso vai te custar muito caro. Ai, tia, foi só um namorinho. Ai, nem tô com ele mais, sabe? Teve sexo? Teve. Então você tá casada com essa pessoa. Tia, mas eu não casei. Tem adolescente que fala, tia, você não tá entendendo, eu não casei, você casou, minha filha. No mundo espiritual você tá casada. Nós não acabamos de ler que se torna uma só carne. O homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher
e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. É forte, gente. Mas eu preciso orientar vocês, eu preciso fazer com que você tenha esse olhar, não para esse mundo natural, porque nós não somos daqui. Mas a gente está vivendo como se nós fôssemos ficar aqui eternamente. Nós estamos vendo as nossas gerações se perderem e estamos fazendo o quê? Ou chorando, desesperando, ou regaça as mangas. Filho, filha, senta aqui. Gente, eu fiz isso com os meus meninos. Senta aqui. Coloquei numa televisão aqui na sala que é grandona. Olha aqui. Quero mostrar um negócio pra vocês. Eu já contei aqui pra vocês de músicas, de jogos que eles jogam, de sexo. Mostrei. É isso que acontece. É isso que acontece. Você cai na armadilha que... Gente, não precisa ir muito longe, não. Você abre seu celular... Pornografia tá aí de graça. Mulheres praticamente nuas. Recentemente, uma mulher de um cantor famoso, acho que norte-americano, se eu não me engano, foi numa premiação. A hora que a mulher tirou o casaco, ela tava nua. Ela tava só com uma... Como que chama? Aquela telinha, né? Aquela roupa de telinha. Nua. Em rede internacional. O que tem? É normal. Não é normal. Desculpa, não é normal. Enquanto nós estivermos achando que isso é normal, nós vamos ver muitas vezes dentro da nossa casa os nossos filhos em decadência, os nossos filhos caindo no laço do passarinheiro, os nossos filhos caindo na armadilha de Satanás. Vocês estão entendendo? Vocês estão muito caladinhos. Eu sei que às vezes vocês assustam, mas é o que o Senhor tem me entregue, né? É o que o Senhor tem pedido, é o que o Senhor tem falado. Filha, fala, filha, orienta os seus irmãos, mostra para eles, está aqui na palavra, eu não estou inventando nada, está tudo aqui. E você precisa se atentar, porque existem situações que parecem laços, são bonitos, são enfeitas, são coloridos, mas que são na realidade nós. E ó, você já tentou desfazer um nó? Pega um negócio que dá nó aí pra você ver. A gente fica nervosa e enrosca na unha, o trem vai. É isso que tá acontecendo. É isso que vem acontecendo. Então, escuta aqui, ó. Para você cair numa armadilha, precisa existir uma isca. Uma isca. E uma isca sempre parte de uma curiosidade, de um não tem nada a ver, de um pequeno desejo que você alimenta. Que você alimenta. Quais são os desejos que você... Agora eu vou abrir de novo aqui, ó. Quais são os desejos sexuais que você alimenta? O que você tem explicado para os seus filhos, para os jovens, a respeito de sexualidade santa? Santa. Nós precisamos entender disso. Gente, esse assunto aqui daria um workshop. Daria um workshop. Esse nada a ver. Não tem nada a ver. O que tem? Está matando as pessoas. Mais uma vez, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E nós precisamos nos levantar, orientar os nossos filhos, a começar por nós. Algum tempo atrás eu fui confrontada. E doeu em mim. Meu Deus, eu fiquei com tanta vergonha de algumas situações. E aí eu passei a ter entendimento do que era isso, do que isso causa nas pessoas.
Quando as pessoas caem nesse laço do passarinheiro, nessa armadilha de Satanás, elas ficam cegas, absolutamente cegas. A cegueira tem levado a muitos à morte espiritual. Tô nem aí. Deixa o pau torar, não tô nem aí. Quem lembra da história de Sansão? Eu sempre cito ele aqui, né? Sansão, um homem que foi separado para ser um libertador do povo de Deus, lembra? Cheio do Espírito Santo, mas que foi enlaçado por Dalila. O que aconteceu com Sansão? Morreu literalmente. Ali teve morte literalmente. O laço da sensualidade o enlaçou, o levou assim para um lugar que ele perdeu totalmente. O Espírito Santo saiu dele. O Espírito Santo nos abandona. Começa a fazer coisa que desagrada o Senhor. Você vê se ele, não fica. Primeiro ele foi levado para um lugar de cegueira espiritual. Ele simplesmente fez de conta que nada daquilo que o Senhor tinha falado para ele, não faz isso, não faz aquilo, cegou. Depois ele ficou numa prisão espiritual. E por fim, a morte espiritual, a morte do ministério. Um homem que tinha tudo para dar certo, mas que acabou cego, prisioneiro, e encontrou a morte. Meu Deus. Quer ver? Juízes 16, 21. Anota aí para você ler depois. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e levaram para Gaza. Prenderam-no com as algemas de bronze e o puseram a girar no moinho de prisão. Eu e você, nós somos chamadas a ser libertadoras nesse tempo, a começar dentro da nossa casa. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando voz ao Espírito Santo, nós estamos confrontando com amor, ou nós estamos deixando a voz do mundo, a voz do mal, convencer os nossos filhos, os nossos adolescentes, que eu posso tudo, eu quero é ser feliz. A gente tem sido levado para essa cultura aí. Não importa se eu me arrebento toda, se eu fico em pedaços, literalmente. O importante é eu ser feliz. E aí? E aí? Uma vez eu fui num seminário e eu ouvi essa história que eu vou contar aqui para vocês. Às vezes as pessoas acham que não existe aquelas... Vocês já viram? Com certeza, aqui na nossa cidade mesmo eu já vi. Nos postes assim, traga o seu amor de volta. Você já viu aquilo, gente? Vocês acham que aquilo lá é verdade ou é mentira? O que vocês acham? Essa história que eu vou contar, eu ouvi num seminário e eu fiquei assim, meu Deus. O pastor contou lá pra nós assim, que tinha um pastor amigo dele que foi fazer um processo de libertação, né, em uma pessoa. E ele conta que era um jovem médico, casado, muito bem sucedido. Olha, um monte de gente colocou aí mentira. Vocês acham que é mentira quando fala traga o seu amor de volta? Vocês acham, né? Pois é, mas acontece sim. Que é isso, André? Acontece. Ali existe um espírito de mentira, de sensualidade, de engano. Existe. Mas traz que jeito? As duras penas. A pessoa sofre horrores, a pessoa fica amarrada naquilo lá. Volta aqui pra história. E aí esse médico, né, casado, vivia bem, ganhava bem,
foi trabalhar no hospital de uma região lá na Amazônia. Presta atenção. E chegou lá, a filha do pajé invocou com o cara, gostou do médico, ou melhor, se apaixonou por ele. E como fazia? Casado, né? Sabe o que aconteceu, gente? Como o pai era pajé de uma tribo lá, eles fizeram uma poção mágica que fala, né? De amarração. Com fio de cabelo do homem, pedaços de roupa. Meu Deus. E esse pajé que fez isso orientou a moça a ir lá no hospital onde o médico trabalhava, onde o médico atendia, né? E quando esse médico aproximasse dela, né? Ela soprasse a poção assim, ó, diretamente nas costas dele. E assim ela fez. E a partir daí, gente, algo que humanamente a gente não explica, né? Aquele homem foi seduzido. Gente, ele conta isso com uma clareza por aquela índia, sabe? E ele deixa a família, ele deixa a medicina, ele deixa a casa, ele deixa seus sonhos. Sabe o que ele faz? Ele sai de casa, deixando a família, deixando o trabalho e vai lá mudar a tribo da Índia. Ele mora lá na tribo da Índia, com a Índia. Ele abandona tudo para viver aquela paixão. Olha que sério isso. Então isso existe, Andréia? Existe. E tá na Bíblia? Tá. Vamos ler? Abre aí em Jeremias. A Bíblia já nos alerta desses ataques. Existe. Jeremias capítulo 5, nós vamos ler o versículo 26 e 27. Jeremias 5, 26 e 27. É forte, né? Mas é verdade. Diz assim, ó. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas para prenderem os homens. Presta atenção, vou ler de novo. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilhas para prenderem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Então existe ali um espírito de engano. Existe. Aí se a pessoa está fora da proteção de Deus, se a pessoa está suscetível, se a pessoa não está cumprindo os desígnios do Senhor, os princípios do Senhor, ela cai. Ela cai. Então nós precisamos estar o tempo todo habitadas no esconderijo do Altíssimo. Porque quando nós estamos lá, nós não ficamos suscetíveis, abertas à mercê desses ataques. Nós precisamos. Para uma tentação acontecer, ela opera através de um erro. Tem que estar alguma coisa desajustada. E aí? Eu sei que é forte. Eu sei que confronta, mas que é extremamente necessário. Nós precisamos sim, ai Andréia, mas isso não é ficar dando palco para Satanás, não. Isso é falar que ele existe, mas que eu e você nós precisamos andar em obediência a Deus. É o esconderijo do Altíssimo que vai nos proteger. Mas se eu ficar aí, ó, eu vou pecar hoje, eu vou pecar amanhã, não vai dar nada, não. Olha aqui. É isso. Para fechar, anota aí para você ler depois. Salmo 18, Salmo capítulo 18, versículos 5 e 6 diz assim, ó: as cordas do inferno me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor,
Gritei por socorro ao meu Deus. Da seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Nós temos algo que o Senhor nos entregou. Nós temos algo para fazer nesta geração. Nós temos o compromisso, mas nós temos a responsabilidade de orientar as próximas gerações. Mas o quanto nós temos feito isso? Nós estamos perdendo os nossos jovens, os nossos adolescentes, porque nós não estamos nem sabendo o que em nós precisa ser consertado, quanto mais orientá-los. Levanta, levanta, não se permita ser presa pelo laço da sensualidade, pelo laço do engano, pelo laço de o que tem, lavou tá nova, é só uma noite. Esta noite, esse momento te custa a eternidade, custa a vida das suas gerações. E Satanás está apostando nisso. Obedeça, leva aos pés da cruz de Jesus tudo aquilo que você se arrepende. Andréia, que jeito? Amanhã você esteja aqui. Amanhã nós vamos fazer, uma oração pedindo perdão para o Senhor dos nossos pecados, pedindo para Ele nos ajudar, nos livrar do laço do passarinheiro, das armadilhas de Satanás. Mas fica atento, atenta à sua vida sexual, à vida sexual dos teus filhos, dos jovens. Ensina a eles que não existe isso, é só uma noite, é só um momento, que isso comunica na eternidade, que isso gera uma comunicação no mundo espiritual, que os pedaços ficam aí, os pedaços dos outros, que o seu fica para lá e para cá. E que isso gera uma autorização para que o inimigo das nossas almas mate, roube e destrua. Não permita isso. Pai, nós te pedimos nesta manhã, nos ajude. Nós precisamos que o Senhor arranque de nós toda a cegueira espiritual e nos ajude a direcionar os nossos e nos ajude a ter um verdadeiro conserto contigo. Olha por nós, nós precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Foi esclarecedor, gente? Forte, né? Eu sei que foi forte. Mas vocês entenderam? Depois você manda essa live para mais pessoas assistirem. Recolha os seus pedaços. Deus abençoe vocês, tá? Amanhã a gente volta, em nome de Jesus. E será transformador, né? Todos os dias a gente vai buscando um pouquinho mais o Senhor. Ele vai nos moldando, Ele vai nos ajudando. Eu creio que nós vamos avançando, né? Entendendo daquilo que o Senhor quer que nós tenhamos de fato entendimento, não só para nós, mas para alertar os outros irmãos também. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Até amanhã, se assim Ele permitir. Vai ficar salvo lá no YouTube. Assista mais uma vez, né? Se não deu tempo de você pegar alguma coisa. Se você chegou atrasada, assista de novo, tá? Ore pela minha casa, ore pela minha família. Nós estamos precisando, tá bom? Beijo. Amo vocês. Até amanhã. Beijo, 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 beijo.